Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós queremos conversar com vocês sobre um assunto recorrente na vida das pessoas, porque todos os que têm sonhos, ambições, planos, projetos, algum objetivo na vida, em algum momento já passou por isso ou você pode estar passando agora. E aí a gente queria comentar sobre a frustração, como lidar com ela à luz da palavra de Deus. Exatamente. Então, como a Deise disse, nós vamos ver como hoje nós podemos transformar esses momentos de tristeza, às vezes, que a frustração nos traz, em oportunidade de crescimento espiritual. Então, para a gente começar a debulhar esse assunto, a entender melhor, a gente primeiro tem que definir ou compreender o que seria a palavra frustração. Acho que todos nós, em algum momento da vida, já teve esse sentimento que foi oriundo de alguma situação que a gente desejou alcançar e por situações N da vida, não conseguimos conquistar aquele posto que nós queríamos no trabalho, um relacionamento idealizado, ou às vezes tem aquele trabalho, mas não se sente realizado por conta de alguma situação recorrente de dificuldade, de perseguição, trazendo esse sentimento que vem à tona, que é a frustração. A frustração nada mais é do que essa insatisfação, essa decepção por nós não termos esse algo da forma como nós estávamos desejando para aquele momento. E é uma situação que pode nos levar a ter alguns sentimentos como ansiedade, tristeza, e a gente questionar a palavra de Deus. Por que nós estamos enfrentando aquela situação e como que a gente, que é o nosso intuito nesse vídeo, como que a gente pode lidar com esse sentimento à luz da palavra de Deus? Então, a gente quer mostrar para vocês vários versículos que dão o caminho para que você possa colocar nos seus pés e ressignificar esse olhar para esse momento não tão prazeroso que você está vivendo na sua vida. E como que é interessante, né, Deise, que a Bíblia ela nos guia e ela nos dá luz para todos os nossos instantes, sejam eles de tristeza, de ansiedade e de frustração, que é o nosso assunto nesse momento. E a Bíblia tem uma orientação muito interessante para a gente, está em Provérbios, no capítulo 16, no verso 1, que a Deise vai compartilhar aqui com a gente. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então, realmente fala de uma frustração, né? De alguém que programou algo e na dependência de Deus nós precisamos entender que tudo que nós vamos fazer, a resposta vem dele, né? Então, qual que é o primeiro passo, Deise, para a gente saber lidar com a frustração seguindo as orientações de Deus? Primeira coisa, acho que a gente entender que as coisas não vão sair como planejado, como a gente acabou de ver aqui na palavra de Deus, porque Deus é aquele que conhece as obras maiores da nossa vida e ele sabe o que nós precisamos naquele momento e entender que ele está no controle da situação, como nós vimos no versículo bíblico. E entender que o Senhor está no controle da situação é também a gente entregar os nossos momentos de dificuldade, os momentos ali, porque querendo ou não se torna uma dificuldade para a pessoa, né? A frustração não é só a frustração, junta ali várias coisas e aí a pessoa fica paralisada pela situação que ela está passando. E aí, um pouco antes, a Mônica estava até aqui conversando, a gente estava conversando e ela partilhou comigo uma ideia, e aí vamos tentar construir aqui para todo mundo entender que Jesus ele vai contar a parábola do rico insensato e vai dizer que o rico tinha lá a sua propriedade, as suas herdades, e ela cresceu, produziu muito, e ele aumentou os seus celeiros e disse assim: alma, come, bebe, folga, porque tens em muito tempo, tens em abundância para muito tempo. E aí, qual que é a palavra de Deus para ele naquele dia louco? Essa noite pedirão a sua alma e o que tens preparado para quem será? Claro que essa palavra é uma palavra que está falando de salvação, mas fala também que Deus é aquele que pode vir e frustrar os nossos planos, Deus pode intervir em toda a situação, para que a gente tenha realmente essa noção de que Ele é aquele que intervém em todas as coisas. Então, assim, não é só na sua vida que acontece esse tipo de situação, não é só na vida da Mônica, não é só na minha que acontecem as frustrações, mas aqueles que caminham sobre a terra, eles vão experimentar esse sentimento e nós precisamos aprender também a desenvolver uma visão bíblica acerca desse tema, para que a gente não venha debandar nesse momento, né? Sim, a gente tem que entender que é um sentimento comum a todos os seres
humanos para a gente não se sentir premiado com esse sentimento, né? Eu sou o ser mais frustrado porque eu não tenho uma família que eu desejo, o emprego dos meus sonhos, porque eu não estou recebendo aquele valor no meu salário que eu mereceria. Então, assim, entender que a gente sim deve fazer planos é uma necessidade do ser humano de se organizar, mas entender também que parte desses planos que a gente tem na nossa vida, eles não sairão de acordo com os nossos rascunhos, e entendendo também que a resposta sempre vem do Senhor e verdade. que alguns planos, muitos deles serão frustrados pelo imprevisível, faz a gente pensar que tudo está sendo orquestrado por algo muito maior do nosso entendimento. Então, assim, a gente saber lidar com esse sentimento de frustração, não como algo unicamente, exclusivamente meu, que acho que a gente tem que deixar muito claro aqui para as pessoas, mas entender, assim, que todas as coisas acontecem de forma a nos forjar. E até a gente ficar mais próximo de Deus, né? Porque quem nunca dobrou o joelho, né, no momento de frustração e foi perguntar para Deus, Deus, por que eu? Boar. Por quê, né? Por quê? Então, assim, aí tem um versículo no Salmo 37 que é muito bonito, que é o Salmo 37, versículo 5, que diz assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele tudo fará. Então, assim, o tudo fará do Senhor pode ser muitas vezes que a gente venha dar de cara com esse momento de frustração. Porque o não de Deus precisa ser comum na nossa vida. Porque, assim, às vezes a gente ouve o não de Deus para outros momentos da nossa vida e a gente lida com eles muito bem. Mas quando é algo, tipo assim, que a gente idealizou por muito tempo e ficou ali, buscou e aperfeiçoou e trabalhou e não sei o quê, e foi atrás. Quen, né? A gente acha assim, o despremiado nesse momento. A gente tem um vídeo sobre esse assunto em específico, a gente fala muito bem sobre o nome de Deus. E a gente vai deixar aqui marcado para vocês entenderem melhor sobre esse assunto. E entender também, né, desde como você estava falando, que muitas vezes é muito fácil assim, olhar o outro que está recebendo o nome de Deus e ficar aqui, nossa, mas quando é com a gente tem uma reação diferente. Sim. Então a gente quer compartilhar com vocês como que a gente pode ter uma postura diferente nesse momento onde é a gente que está passando por essa situação. Então a primeira forma que a gente traz aqui para vocês de como lidar com a frustração é buscar a Deus em oração, é entender que a oração é uma ferramenta que deve ser usada todos os dias, todos os instantes, até mesmo por pensamentos, para você falar com Deus sobre as suas necessidades, para você se sentir mais próximo de Deus, entregar ali para Ele a sua necessidade naquele momento. Entender também que a oração é aquele momento de alívio da nossa alma. Como também tem outros vídeos aqui no canal que fala onde a gente fala com vocês a necessidade de se colocar em oração, porque a oração é onde que a gente vai expor a nossa alma a Deus, colocar as nossas necessidades, colocar a nossa ansiedade, colocar até mesmo o nosso estresse, a nossa irritação. É nós lavarmos a nossa alma, chegarmos ali perante Deus todos sujos, esbagaçado, torto, e nós levantarmos ali com uma sensação diferente, com um porte diferente, porque nós de fato deixamos o nosso fardo, deixamos a nossa frustração aos pés da cruz. E muitas pessoas, elas passam os 7 dias das semanas, o mês inteiro com esse sentimento sem levar a Deus. E a gente percebe assim que o cristão, ele tem que entender essa necessidade de buscar em Deus, buscar esse renovo, buscar essa libertação por meio da oração desse sentimento. Bom, acho que fica bem interessante a gente citar aqui o exemplo de Jesus, que a gente vê que ele vai ao jardim de Getsemane, ele ora ao Pai ali antes da sua crucificação e ele pede ao Pai, Pai, se possível for, passa de mim este cálice, mas, porém, contudo, seja, Senhor, feita conforme a sua vontade. Sim. Então, assim, a gente precisa realmente entender que os planos de Deus, eles têm que... Tem um hino que fala assim, que a graça de Deus, ela nos alcança, nos atropela. Pai, os planos de Deus também podem nos alcançar e atropelar todos os nossos planos. É importante nós lembrarmos que a palavra de Deus diz que nós devemos lançar toda a nossa ansiedade sobre Ele, porque Ele tem cuidado de nós. E Jesus fez isso, Ele lançou aquele momento que Ele estava passando, que Ele estava vivendo ali de angústia, aquele momento de aflição, aquele momento de saber que Ele seria desamparado pelo Pai. Ele vê e Ele diz assim, Pai, se possível for, passa. Mas aí
cumpre-se também essa palavra, que Deus tem cuidado de nós, e aí ele não poupou nem o filho dele de passar por este momento de angústia, de dor ali na cruz do Calvário. Então, que nós não tenhamos a pretensão de ser melhores do que Cristo, né, ao não querer passar pelas dores, pelas frustrações aí que são necessárias, como a Mônica já falou, para moldar nosso caráter, para nos formar e também, por que não dizer, nos conformar à imagem de Cristo. Exatamente. Né? E aproveitando essa palavra também, nós nos sentirmos superiores, muito melhores do que Cristo, porque se até Cristo foi ao Pai por meio da oração, naquele momento angustiante, pesadíssimo para ele. Se Cristo entendeu essa necessidade, então você, cristão, tem que entender a necessidade, a urgência de você levar, seja ela qual for a sua dor, a sua frustração, aos pés de Deus, porque é ali que vai te dar a força para continuar seguindo esse caminho que você não sabe por quanto tempo vai permanecer. E aqui não é para você, né, te trazer mensagem desmotivadora, para ficar pensando aí que você vai permanecer isso por muito tempo, mas a gente realmente não sabe por quantos dias nós ficaremos nessa posição. E permanecer, né, nessa postura de alguém que realmente vai confiar em Deus, vai renovando dentro da pessoa e vai trazendo um ânimo para ela poder continuar. E só vai ter sentimento quando a gente entende que quando a gente lança sobre Deus os nossos fardos, nossas necessidades, nossa ansiedade, nossa frustração, é que a gente vai sentir o cuidado de Deus. Então, deixe ser cuidado por Deus, e para você ser esse primeiro passo, para você lidar com isso, é você chegar a Deus. Uma boa forma de se chegar a Deus também é a pessoa fazer a prática da meditação regular das Escrituras Sagradas, né? Algo que, infelizmente, a gente sabe que tem sido muito negligenciado nos nossos dias e tem a ver muito com a facilidade que se tem hoje de acesso à Palavra de Deus, e ela tem sido deixada em segundo plano. E eu quero convidar você, para que você cultive esse hábito na sua vida de ter o seu momento a sós com Deus, para você conseguir receber da parte de Deus o renovo, a força, a permanência, né, ali, a continuidade mesmo diante das dificuldades e das adversidades. Por quê? Dentro da palavra de Deus, nós vamos encontrar a visão de um Deus que está acima de todas as coisas. Nós vamos entender que Deus é aquele que consegue ver o ontem e o hoje, e ele conhece também o amanhã. Então o fato de saber isso tem que trazer uma tranquilidade para a mente da pessoa. Então, às vezes, você está aí frustrado, preocupado, porque a sua visão ela é limitada, e quando você reconhece quem é Deus através das Escrituras, você consegue descansar, porque você sabe que Ele está vendo o amanhã. Bom, e a palavra de Deus, quem for meditar na palavra de Deus, aí você vai começar a fazer a sua meditação na palavra de Deus. Já vou recomendar aqui um versículo para você ler. Está lá no livro de Filipenses, no seu capítulo 4, no versículo 6 ao 7, diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, súplica e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Então, assim, realmente a gente encontra conforto, descanso, alívio ali na palavra de Deus. Por isso é tão importante que você adquira esse hábito e isso passe a fazer parte da sua vida. Exatamente, até porque quando a gente medita na palavra de Deus, há um renovo. A gente conhece uma frase que diz assim que a Bíblia é o único livro que a gente lê junto com o autor. Então, por que você se privar de ser renovado pelo Espírito de Deus, ser renovado ali na sua fé? Porque uma das coisas que a gente vai encontrar na palavra de Deus e vai ser, assim, uma grande oportunidade de renovo para a nossa fé, a Mônica até separou aqui um versículo, e eu vou ler. Todos hoje aqui. No Salmos, capítulo 34, só para vocês entenderem, assim, como a gente se sente renovado mesmo lendo a palavra de Deus. O versículo, Salmo 34, versículo 17 e o 18 diz assim, ó: os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. E aí o 19 continua que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Então, assim, você lê uma palavra dessa, não tem como não sair renovado, não tem como querer voltar para o momento da oração, não tem como querer falar assim, não, eu não vou orar porque não está fazendo efeito. Sim, porque a gente se sente assim, inspirado, motivado pela própria palavra de Deus, pelo próprio Espírito Santo, nós somos renovados para ir ali
aos pés de Cristo. Exatamente, até porque na palavra de Deus nós vamos encontrar as promessas que estão contidas ali. Nós vamos encontrar o consolo, nós vamos encontrar a forma ideal, o consolo de Deus para que a gente venha lidar com essa frustração. Então, apegue-se à palavra de Deus, você lide com esse sentimento de acordo com a palavra de Deus, para que você não fique preso e não consiga ver o que está adiante de você. Há promessas de Deus, há uma promessa de Deus para sua vida, então agarre-se a isso para que você de fato encontre um entendimento na palavra de Deus. Aqui a gente trouxe para vocês essas formas de lidar com a frustração, né? Que é por meio da oração, por meio da leitura bíblica, conhecendo as promessas de Deus para nos trazer esse consolo, mas também nós temos que entender que tudo isso acontece na nossa vida é um modo de nos moldar para que a gente possa crescer em fé, em paciência, em esperança, para que nós sejamos motivadores de outras pessoas que também possam estar passando por isso e vendo a nossa postura, uma postura de fé, uma postura de esperança positiva, venha conversar com a gente no nosso ambiente de trabalho, no ambiente de estudo e perguntar, né? Vem ali e assim, mas como? Como pode estar passando uma situação tão difícil, tendo esse comportamento? É um momento que a luz do Senhor brilha e resplandece sobre o outro. Então, nós, quando entendemos que essa situação está nos forjando e nos moldando para que outras pessoas venham também querer seguir a Cristo, é uma forma também de levar o Evangelho. Gostaria de deixar aqui uma mensagem que está lá em Romanos, no capítulo 5, no verso 3 e 4, dizendo assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança um caráter aprovado e o caráter aprovado a esperança. Então esse versículo já vai mostrar para nós que Paulo ele entendia que as dificuldades, as frustrações, tudo aquilo que ele passava na sua vida ali trazia um crescimento para ele. Então ele ia gradualmente crescendo ali nas experiências. Então são todos, podemos classificar assim, todos sentimentos humanos, mas eles eram cada vez mais aprimorados, a ponto de ele chegar por último e já ter a esperança. E aí a esperança já é aquela visão de quem realmente está na expectativa daquilo que não vê, né? Está esperando já com uma paciência, com calma, com tranquilidade. E a nossa esperança, a gente sabe que ela não está nas coisas desse mundo. A nossa esperança está no agir, no trabalhar de Deus. Então, assim, olhando para os homens da Bíblia, olhando para os grandes nomes que a palavra de Deus ela nos mostra, nós conseguimos também entender a postura que nós devemos ter, que é isso que a Mônica trouxe para nós. Bem, e já que você está passando por esse momento complicado, né, de sentimentos, de N sentimentos juntos, uma outra sugestão que a gente pode deixar aqui para vocês, depois de você ter passado por todas essas etapas, isso é muito importante dizer aqui, é que você pode procurar uma comunidade de fé, pessoas onde que você pode ali compartilhar a sua história, para que vocês possam orar juntos, para que vocês possam buscar a orientação de Deus. E essa comunidade, ela vai servir mais como um apoio para você, que você pode ali encontrar pessoas onde que você pode conversar de forma mais aberta, buscar orientação de acordo com a palavra de Deus, e ali você encontrar um encorajamento. Então, às vezes a pessoa ela nem tem uma comunidade de fé, né? Ela fala assim, mas eu não vou conseguir nada, mas às vezes você conhece alguém que é de oração, às vezes você conhece alguém que é de muito conhecimento da palavra de Deus, ou assim, um conhecimento um pouco acima do seu. É importante investir e ter essas pessoas por perto, porque às vezes você não se sente confortável de conversar com alguém estranho, né? Um líder, alguma coisa, mas que você possa procurar alguém ali que faça parte do seu círculo de amizade, alguém que faça parte ali, que você já entende que essa pessoa tem algo de Deus que ela pode partilhar para a sua vida. Então não fique preso só a uma comunidade, mas que isso possa também ir para outras pessoas. E sempre como a gente fala aqui, né? Pessoas sinceras, pessoas idôneas que estão dispostas a falar a verdade da palavra de Deus. E não pessoas que vão apenas captar as suas informações, acumular ali e não tem interesse de propagar o que a palavra de Deus diz para você. Para vocês verem que até nisso há um ensinamento, há uma aplicação bíblica. Nós trazemos aqui para vocês uma passagem que está lá em Gálatas, no capítulo 6, no verso 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei
de Cristo. Então a gente indica para você, a gente traz esse versículo bíblico como embasamento nessa atitude que nós estamos estimulando aqui nas pessoas, né, que procurem uma comunidade de fé idônea, uma comunidade de fé onde que de fato tem essa sensibilidade para atender essa demanda que você está levando até eles. Para a gente poder finalizar aqui esse assunto que é tão necessário, né, para os dias que as pessoas fazem tantos projetos e aí a gente sabe que acontece na vida de todos, é importante a gente falar que a nossa ideia aqui é que você consiga entender a importância de você ter um padrão bíblico de lidar com a frustração. A vida cristã, né? O padrão do mundo é outro. O padrão do mundo é dar vazão aos seus sentimentos, é dar vazão às suas vontades, aos seus desejos e viver de uma forma, às vezes, até dissoluta. Mas nós estamos te convidando a ter uma vida, assim, mais próxima de Deus, uma vida de oração, uma vida de leitura bíblica, uma vida de comunhão com os irmãos, ter um lugar para você onde você pode partilhar e saber que Cristo, Ele entende aquilo que você vai levar a Ele. Então, o nosso objetivo é que você sempre possa fazer com que aquilo que acontece na sua vida, que vem nessa forma de frustração, possa servir também para o seu crescimento espiritual. Que possa servir para que você seja cada vez mais edificado, firmado e fundado em Cristo. E com isso, eu quero deixar mais um versículo para vocês da palavra de Deus, e ele está lá no livro de Isaías, no capítulo 41, no verso 10. Só aproveitando o que a Deise está falando, que esse gancho que a Deise deixou, é importante que você entenda que Deus pode transformar essa frustração em um crescimento na sua vida. Então, assim, nós trouxemos várias formas de como que você pode lidar com esse sentimento nesse momento que você está passando na sua vida. Trouxemos vários versículos bíblicos para que você entenda, à luz da palavra de Deus, como que deve ser esse comportamento nesse momento. E para a gente finalizar, a gente traz aqui mais alguns versículos, né, Deise? Porque na Bíblia nós encontramos vários incentivos. Então, conheça a sua Bíblia. Por isso que a nossa dica foi, né, Deise? Conhecer a palavra de Deus, para conhecer também as promessas dele para a nossa vida. E a gente quer compartilhar com vocês mais alguns versículos aqui para que você se sinta nesse momento abraçado, acolhido pela promessa de Deus, que você, caso conheça, se sinta renovado, e caso não conheça, venha nesse momento escutar a palavra de Deus. E o versículo aqui de Isaías 41:10 diz assim: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Uma linda mensagem, né, Deise? Eu também quero compartilhar aqui, que está lá nos Salmos. Você pode pegar a sua Bíblia e abrir lá no capítulo 55, no verso 22, diz assim: lança o teu fardo sobre o Senhor. Mais um convite. Sim. Mais um convite. Lance sentimento no Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Então, conheça as palavras de Deus para você. Para a gente finalizar nessa sequência de versículos bíblicos, a gente quer trazer a passagem que está lá em Romanos, no capítulo 8, no verso 28, daí está pegando aqui. E diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, que esse seja um convite para que, se você conhece a Deus, se você é chamado por Deus, que você tenha a sua esperança renovada, que você tenha as promessas de Deus fixadas na sua mente, no seu coração, para que nesse momento de turbulência que você está passando, com esse sentimento de frustração, você venha resgatar dentro de si e ser renovado pela palavra de Deus e não consumido por esse tipo de sensação. Então, seja renovado, entregue os seus fardos a Deus, porque o justo jamais será abalado. É isso, gente. Que vocês permaneçam firmes. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, deixe seu comentário aqui abaixo, curte esse vídeo também. E a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Até lá!